Senhoras e senhores, nesta ocasião eu quero fazer um pronunciamento sobre a atual situação do estado de Pernambuco e outros estados do nosso país, diante de tudo que está ocorrendo sobre o pretexto de combate ao coronavírus. Quero me dirigir especialmente ao excelentíssimo senhor governador do estado de Pernambuco, demais autoridades do poder público a nível federal, estadual e municipal, excelentíssimos senhores prefeitos. Me dirijo aqui também às senhoras e senhores cidadãos brasileiros e pernambucanos, os senhores de quem emana todo o poder para constituir essas autoridades, os senhores que são os patrões, e a todos aqueles que tiverem a oportunidade de ouvirem e assistirem a este pronunciamento. Eu quero iniciar alertando aos senhores autoridades que os senhores estão de forma muito aberrante, de uma forma assim muito autoritária, sem limites, tomando a coisa mais sublime que um homem pode ter, que é a liberdade. A liberdade. E eu quero aqui ler um texto que foi escrito por Benjamin Franklin. Benjamin Franklin escreveu. Benjamin Franklin era um estadista americano, eclético no conhecimento, em várias áreas, e ele disse: aqueles que abrem a mão da sua liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merece nem liberdade, nem segurança. E se nós ficarmos calados diante dessa situação que está ocorrendo, nós não seremos, daqui a pouco, merecedores nem de liberdade, nem de segurança. É para esse caminho que nós estamos seguindo. A pior e mais maligna de todas as prisões não é a prisão apenas física, é aquela que prende a nossa liberdade de nos expressarmos, a nossa liberdade de praticar a nossa fé, a nossa liberdade de trabalhar, a nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de transitar com nossos veículos que nós pagamos 30 dias por mês de imposto por eles, mas só temos direito de andar 15 dias e o Estado não dispensa os outros 15 dias. Eu não aceito, senhores governadores e prefeitos, eu não aceito ser treinado para ser escravo de nenhum tipo de ditadura que está sendo planejada para se implantar no Brasil, uma ditadura ideológica. Se nós ficarmos calados agora e não agirmos diante de tantos sinais tão visíveis, se nós incorrermos nesse erro de trocarmos a nossa liberdade por um pouquinho só de segurança, que é o mal causado pelo coronavírus, daqui a pouquinho estará sendo apontado um revólver para nós também, uma arma para nós, e nós não vamos ter coragem de reagir. Se eu não reajo nem ao coronavírus, como é que eu vou reagir a uma arma? Senhores, eu não estou pregando aqui rebelião contra as medidas sanitárias, não, todos têm que cumprir as medidas sanitárias. Eu não estou pregando aqui rebelião contra as autoridades. Eu estou pregando aqui uma rebelião, sim, contra o autoritarismo.
Essa rebelião é nobre. Uma rebelião contra o autoritarismo é nobre. Nós não podemos aceitar essas coisas. Todos os dias se coloca um pouco de sal na nossa cisterna. Daqui a pouquinho nós estaremos tomando água salgada e achando que está ótima. É isso que está acontecendo. Senhores, eu hoje exerço uma liderança significativa no estado de Pernambuco. Hoje eu posso dizer que sou um homem realizado, graças a Deus. Construí minha vida como cidadão pernambucano, trazendo comigo o peso de ser um policial militar, coronel da reserva há 20 anos, aposentado, uma vida, uma história dentro da polícia militar sem mácula, de trabalho, dedicação, honra, zelo. Todos os policiais militares me conhecem, procurem saber de mim quem eu sou, ou quem fui dentro da polícia militar. Também sou líder de uma igreja evangélica com mais de 130 congregações do estado de Pernambuco, que tem uma representatividade grande. Tenho outras atividades que lidero, como faculdades de teologia, escolas primárias, centro de recuperação de dependentes químicos e outras. Mas eu quero me dirigir aqui, não como coronel, não apenas como pastor, mas acima de tudo juntar tudo isso e dizer que sou um cidadão pernambucano, um cidadão brasileiro, maior autoridade que o Estado foi constituído justamente para cuidar do cidadão. Então, diante disso, meus senhores, essa manifestação não representa apenas a minha voz, mas a voz de milhares e milhares de pernambucanos. Senhores, eu não estou aqui apenas cumprindo minha quarentena. Estou com cuidado, sim, com o coronavírus. Estou orientando também quanto aos perigos dele. Estou fazendo algumas coisas também através da igreja, através dos órgãos dos quais sou líder. Estou desenvolvendo uma série de atividades e estou combatendo o coronavírus. Sei dos perigos, sei que pode atingir 2/3 da humanidade, segundo a OMS. Então, meus senhores, diante disso, eu sei dos perigos, mas eu também sei do perigo que nós estamos correndo diante do autoritarismo, que pode trazer muitas consequências piores e para o resto de nossas vidas do que o próprio coronavírus. O coronavírus vai passar. Vai morrer gente, sim. Eu posso ser vítima. Por sinal, excelência, senhor governador, eu sei, eu soube, tomei conhecimento que vossa excelência contraiu o coronavírus e eu gostaria de saber de vossa excelência, será que vossa excelência vai se submeter ao tratamento que está sendo oferecido pelo estado de Pernambuco? Apenas a esse tratamento e mais nada? Tomar aquela medicação que as pessoas vão no hospital e saem de lá apenas com aquilo? Desejo sua melhora, excelência. Mas uma melhora que seja realmente feita com critério médico, utilizando os meios que estão disponíveis, como todas as pessoas que têm condições fazem. Senhor governador, senhores prefeitos, vossas excelências estão subestimando a inteligência e a capacidade do povo pernambucano, tratando a cada um de nós como se nós fôssemos alienados, como se nós fôssemos irresponsáveis, como se nós fôssemos crianças, que não soubéssemos cuidar da nossa saúde, sendo colocados dentro de nossas casas sob fiscalização policial, trancados,
sem poder sair nas ruas. Senhores, um isolamento verdadeiro não funciona dessa maneira. Um isolamento verdadeiro não permite as filas de ônibus como nós estamos vendo, os metrôs lotados e ônibus lotados, os bancos com suas frentes ao redor lotado de pessoas também, para receber valores patrocinados pelo governo federal, e o governo estadual e os governos municipais sequer procuram fazer alguma coisa nesse sentido. Senhores, o povo pernambucano entende que vossas excelências não são autoridades competentes para, através de decretos governamentais, legislar, criando, restringindo direitos que são constitucionais, restringindo direitos que são constitucionais. Os senhores não podem fazer isso. E eu quero dizer mais. Não adianta dizer que foi atribuída essa autoridade pelo Supremo Tribunal Federal. Sabe por quê, excelências? Porque nem o Supremo Tribunal Federal tem autoridade para passar por cima da Constituição. Eu até procurei ler a medida provisória que atribui aos estados autoridade para trabalhar no combate ao coronavírus, e o que eu vi ali, me perdoe o meu pouco conhecimento de direito, foi atribuindo autoridade para lidar com a pandemia na área de saúde, não está bloqueando ruas, trancando as pessoas dentro de casa, e não está tomando medidas de prender pessoas e levar para delegacias. Eu vejo aí o Exército Brasileiro está ajudando no combate ao coronavírus, mas eu não vejo o Exército prender ninguém. Não vejo o Exército usando de autoridade, de autoritarismo com ninguém. Eu faço questão aqui de citar a nossa Constituição. Sei que os senhores conhecem, mas eu faço questão de citar porque existem pessoas que vão assistir e precisam saber disso. A nossa Constituição, no seu artigo 5º, ela diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros. Pula lá para o inciso 15, diz assim: a livre locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Senhores, nem o presidente da República tem autoridade para fazer o que os senhores estão fazendo. O direito de ir e vir só pode ser, de alguma forma, tolhido em estado de sítio. Artigos 137 ao 139 da nossa Constituição Federal nos mostra que o presidente da República pode fazer isso, mesmo assim com autorização do Congresso Nacional, e os senhores estão fazendo com uma canetada, mandando prender gente no meio da rua, proibindo o trânsito em determinadas áreas, como nos calçadões, nas praias, quando sabemos que o sol é fundamental para adquirir anticorpos para essas doenças. Mas o cidadão está proibido de ir nas praias, de ir nos calçadões. Eu tenho certeza que cada um saberia manter-se na distância. No máximo, os senhores teriam autoridade para orientar: saiam de perto um do outro, não fiquem nessa distância, mas proibir jamais, e sob a alegação de que foi o Supremo Tribunal Federal que mandou, que autorizou. Olha, eu quero dizer que existe uma autoridade maior do que o Supremo Tribunal Federal, que se chama o povo brasileiro, a nação brasileira, o povo de onde emana todo o poder. Já falei que nem o Supremo Tribunal Federal pode passar por cima da Constituição. Senhores,
Eu quero aqui ainda falar um pouco sobre a nossa liberdade religiosa. Os senhores estão mexendo com algo que os senhores não conhecem. Olha, o Brasil hoje, ele tem em torno de 86,8% da sua população de cristãos. E os senhores estão tirando essa liberdade. Eu não estou falando só em número de população. Eu estou falando também, os senhores estão mexendo com a essência dessas pessoas. Os senhores estão querendo nos privar de pensar nas coisas mais sagradas em conjunto. Os senhores estão nos isolando e proibindo de cultuar juntos. Eu vi aí algumas pessoas lhe implorando para fazer uma transmissão nas igrejas, pela internet, e o senhor autorizando como se estivesse fazendo um grande favor. Por que é que as pessoas não se contaminam nos supermercados, não se contaminam no metrô, não se contaminam nos ônibus, não se contaminam nas filas de banco, mas se contaminam nas igrejas? Nós não somos crianças, excelência. Nós não somos crianças. Nós sabemos manter a distância. Nós sabemos o perigo que estamos correndo. Então, senhores, os senhores fazem isso e vão muito mais além. Tomam os nossos direitos. Os direitos como rodízio de veículos, proibindo uma coisa que não funcionou em outros estados. Mas os senhores fazem como se fosse tudo normal. Agora eu quero aqui alertar aos senhores. Eu quero alertar os senhores e a esses policiais e também as guardas municipais, aos excelentíssimos senhores prefeitos. Olhe, a recente lei do abuso de autoridade, a Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, ela foi criada justamente para essas autoridades que extrapolam, que passam por cima da lei. Eu me lembro que quando essa lei foi criada, eu acompanhei, e um dos grandes debates foi nunca colocar uma algema em ninguém. Pensando principalmente naquelas pessoas que estavam investidas de autoridade lá no Congresso Nacional, envolvidas em corrupção, que a Polícia Federal muitas vezes algemava e levava. Proibiram a algema, mas agora estão colocando a algema nos patrões, colocando a algema no povo. Senhores, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar desse jeito? Para quem foi feita essa lei do abuso de autoridade? Não funciona para os senhores? Não funciona para os senhores? Será que tudo isso que está acontecendo realmente é para combater o coronavírus? É para cuidar da nossa saúde? Porque a nossa saúde não era tão bem cuidada antes do coronavírus, quando nós víamos aí os hospitais totalmente destruídos, totalmente sem condições de dar o atendimento ao povo. Será que tudo isso que está acontecendo é para cuidar da nossa saúde? O autoritarismo, o abuso policial, o abuso da força policial nos patrões, dos cidadãos e cidadãs brasileiras e pernambucanos. Meus senhores, diante de tudo isso, eu aconselho vossas excelências a pensarem mais um pouquinho. Não adianta ficar caladinho, como alguns prefeitos ficam, porque quando você fica calado, você está sendo conivente com a situação. Eu não quero, depois de tudo, dizer que fui conivente com essa situação. Este meu pronunciamento é para mostrar meu repúdio. Eu não aceito isto. Eu não aceito isso.
Eu aconselho vossas excelências a rever as decisões, a procurar ser mais humilde e olhar para o povo que está sofrendo, o desemprego aumentando. E isso não está adiantando muita coisa. Meus senhores, medidas como essa já foram empregadas em outros países, em outros estados brasileiros, e não funcionou. Não existem argumentos técnicos para isso. Então eu quero aqui deixar uma mensagem para os companheiros também, que são policiais, seja policial civil, seja policial militar. Eu lembro aos senhores, que quando nós executamos ordens absurdas, nós estamos indo de encontro à lei. Não estou aqui provocando uma rebelião. Eu não estou aqui dizendo que vocês devem se rebelar contra a autoridade, mas não aceitar o autoritarismo. Dizer, senhor comandante, o comandante da Polícia Militar, senhor governador, nós estamos passando por cima das leis. Secretário de Defesa Social, nós estamos passando por cima da lei, nós não podemos fazer isso, senhor governador, mas os senhores ficam calados. Os senhores ficam calados. Estão sendo coniventes. Os senhores estão mandando. Eu conversei com soldados nas ruas. Os soldados estão revoltados. Os soldados estão... Pode ser que tenha alguns que estão fazendo isso com satisfação, mas eu tenho certeza, pelo que eu conheço a Polícia Militar de Pernambuco, que a grande maioria não está aceitando isso. Está revoltada. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando de acordo com a lei. E nós aprendemos nas academias, nos cursos de formação, que o cumprimento de ordem arbitrária é ilegal. Aliás, nem se cumpre. Nem se cumpre. Meus senhores, eu deixo esse recado. Está aí esse fundo musical. Esse fundo musical eu botei de propósito. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos com fervor. Eu disse aqui, a pior prisão não é a do nosso corpo. Não é quando nós somos conduzidos para uma cadeia. A pior prisão é quando nós aceitamos tudo, sendo conivente com os nossos opressores. Quero dizer aos senhores que se nós continuarmos assim, nós vamos virar uma Venezuela. Vamos virar uma Venezuela. Estão aos poucos nos domesticando, nos preparando para sermos escravos. Meus senhores, diante de tudo isso, eu quero concluir essas palavras, dizendo que vou continuar respeitando todas as orientações e decretos, mas apenas aqueles que estejam em pleno acordo com a lei, em pleno acordo com a lei, e cujo objetivo vise estritamente o combate ao coronavírus, bem como as orientações sanitárias e outras medidas. Continuarei cumprindo, mas desse jeito, tá certo? Se por acaso, em algum momento, eu for abordado por um policial, porque estou exercendo o meu direito, eu não vou reagir. Eu vou até deixar que ele me prenda. Porque eu quero ter a honra de ser preso, porque estou defendendo os meus valores, estou defendendo os meus direitos, estou defendendo a minha honra, a minha dignidade, estou defendendo o que eu aprendi na gloriosa Polícia Militar de Pernambuco, de defender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Eu vou me deixar ser preso.
Vai ser bonito. Um coronel ser preso. Vai ser bonito. Um coronel ser arrastado, algemado também nas ruas. Mas eu vou cumprir. Vou cumprir aquilo que estiver dentro da lei. Quero ser respeitado, porque até hoje eu estou num país livre. Até hoje. Se algum dia alguém conseguir implantar uma ditadura neste país, eu sei que meu destino, eu não serei mais dono dele. Mas por enquanto, a guerra só nos causa dor. Mas se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos com fervor. Que Deus abençoe a todos. Que você possa entender essa mensagem, senhores autoridades. E digo mais, se houver uma prisão desse tipo, como eu estou falando aqui, por estar exercendo o meu direito, se preparem, porque os senhores provavelmente vão ter que arrumar cadeia para muita gente. Eu falei, 86,8% da população deste país são cristãos. Cristãos evangélicos, cristãos católicos, cristãos os mais diversos segmentos. E os senhores não terão cadeia. Os senhores serão destituídos dos seus cargos, porque os senhores não são donos deles. Os donos desses cargos são o povo brasileiro, o povo pernambucano, que os colocou aí por um período de tempo. E os senhores não vão tirar proveito desse tempo para fazer o que querem. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalo. Uns confiam no seu poder, na sua força. Mas nós confiamos, acima de tudo, no nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.